Bom dia, Deus abençoe. Eu estava lendo para o povo ontem, Mateus capítulo 20, versículo 12. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então veja bem, gente, o que eu estava falando para o povo? Os fariseus, eles queriam ser tão rígidos na lei, né? No aplicar da lei, que uma coisa tão simples à vista, né, na cara, como diz, na cara de todo mundo, eles não cuidaram. Eles deixaram a igreja, o templo, se transformar em um covil de salteadores, de cambistas. Sabe? Como que eu digo que zelo, que ama a Deus, se eu prego o amor a Deus e deixo as pessoas, deixo a igreja de Deus virar uma bagunça? Como é que pode? Então eles se preocupavam tanto em apontar o dedo para Jesus. Ah, Jesus, os discípulos comem sem lavar a mão. O Jesus come com pecadores. Ele diz que é filho de Deus. Ele cura no sábado. Só besteira, gente. Vamos ser sinceros, só besteira. Eles passaram o tempo todo enchendo a paciência do Senhor por causa de besteira. Meu irmão, se eu vejo alguém comendo sem lavar a mão, isso é problema dele. Se alguém diz para mim que é filho de Deus, é problema dele. Amém, espero que seja. Se não é, o tempo vai mostrar. Eu vou ficar preocupado com um cara que chega para mim e fala, eu sou filho de Deus? Amém. Quisera eu que todos fossem filhos de Deus. Você sabe no sentido que eu estou falando, né? Convertido, liberto. Então, eles se preocupavam, passavam a vida inteira se preocupando com besteira, e quando que eles tinham que cuidar da igreja, eles não cuidavam. Sabe? Deixaram a casa, o templo virar uma bagunça, um covil de salteadores, de cambistas, pessoas que iam lá para trocar, né? Lendo isso aqui, eu me lembrei que lá no Piauí tinha uma feira chamada Feira do Troca-Troca. Você ia, levava uma gaiola e dependendo da volta que você desse, você trazia até uma bicicleta. Era assim, entendeu? Cambistas é isso, pessoas que fazem troca. Câmbio é uma palavra que em espanhol significa trocar, entendeu? Mudar, trocar. Então, ou seja, você vê a situação, né? Então, isso é a importância, das vezes a gente fica apontando o dedo para os outros, olha lá, fulano é assim, fulano é assado, e a gente às vezes está deixando, está negligenciando coisas também importantes. Eu estava falando para o povo ontem, por mais que eu seja rígido, por mais que a igreja, que o pastor, que a religião, que a doutrina tente ser rígida, ela sempre vai apresentar uma falha. Ela sempre vai apresentar uma falha. Você olha para as 7 cartas no Apocalipse. Praticamente todas tinham suas falhas, mas eram igrejas de Deus. Então, ou seja, ao invés da gente ficar apontando o dedo para o defeito dos outros, né, por causa até de besteira, como eu falei, de bobeiras, a gente tem que olhar para nós e o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado, sabe? Aplicavam a lei, se diziam doutores da lei, religiosos, segundo eles se achavam os melhores, eram os guardiões da lei de Moisés. Porque chegou Jesus falando, eles não aceitaram, eles se achavam o guardião, ou os guardiões da doutrina, da lei de Moisés, mas deixando a igreja virar bagunça. Então, meu irmão, se essa palavra está chegando até você, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração. Como eu disse, por mais que você tente ser rígido, por mais que a gente tente ser rígido e não se comparar a ninguém, eu não sou como ele, que come sem lavar as mãos, eu não sou como fulano, mas sempre você deixa uma brecha, sempre você deixa uma falha. E isso é grave, muitas das vezes, aos olhos de Deus. O Senhor Jesus teve que se rebaixar no sentido de ter que expulsar aquele povo dali. As pessoas já não gostavam dele, porque eles comiam sem lavar a mão, porque ele curava no sábado, dizia que era filho de Deus, já não gostavam dele por causa dessas besteirinhas. Imagine se
sabe, agredindo os outros, expulsando. Você vê que tem coisas que sabe, Deus, ele, em certo ponto, eu posso dizer que ele perde a paciência com certas pessoas, certas coisas. O Senhor Jesus não poderia ter ido lá, ó, meus irmãos, aqui não é lugar de você vender, ó, meus irmãos. Aí, em que moral ele ia falar isso, se os fariseus, que eram os donos, né, supostamente, os responsáveis pelo templo, não falavam nada? Em que moral Jesus ia chegar a falar? Se os caras denegriam a imagem de Jesus para todo mundo, em que moral ele ia chegar e dizer, ô, meus irmãos, não façam isso aqui? Então ele já chegou com autoridade. Já chegou com autoridade. Entendeu, irmão? Guarde essa palavra no seu coração. Vigie sua vida, olhe para a brecha que você está dando. Repito, por mais que a gente tente ser rígido, por mais que uma igreja, uma doutrina tente ser rígida, mas sempre ela tem sua falha, sabe? E ao invés da gente ficar apontando o dedo para os outros, olhando para as falhas dos outros, o que fulano vestiu, o que fulano falou, sabe, orar por essas pessoas para que Deus tenha misericórdia e cuidar da nossa vida, cuidar da nossa casa, né? Como aqui, o Senhor Jesus preocupado com a casa de Deus, ele poderia ter feito vista grossa, ignorado, mas, meu irmão, a casa de Deus não é lugar de bagunça, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus.